A todos e todas, sejam bem-vindos à nossa apresentação de boas-vindas do Pacto Global da ONU, nosso onboarding. Meu nome é Gabriela Furtado, sou analista de engajamento do Pacto Global da ONU no Brasil. E o nosso objetivo hoje é apresentar as diversas oportunidades para as empresas que fazem parte da nossa rede se engajarem aqui nos nossos projetos. Compartilhar a minha tela. E todo esse conteúdo que vai ser exibido para vocês vai ser enviado posteriormente por e-mail e essa gravação vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube para consulta posterior. Acredito que desde já vocês veem minha tela e queria pedir para confirmarem pelo chat, se sim. Perfeito. Dessa forma, então, a gente começa. Então, mais uma vez e oficialmente, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao Pacto Global da ONU. Essa que é a frente das Nações Unidas para o setor privado. A gente responde para as nossas diretrizes, né, para o escritório de Nova York. A gente é uma rede, então, internacional, em mais de 164 países, mais de 70 redes locais, e mais de 20 mil organizações fazem parte do Pacto Global da ONU, que é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. A rede do Brasil, o Pacto Global da ONU no Brasil, é a terceira maior rede disponível do Pacto Global. Nós temos mais de 1.800 participantes entre organizações não empresariais, que são ONGs, terceiro setor no geral, universidades, pequenas e médias empresas, micro e grandes empresas que a gente chama de companies, né? Como o Pacto Global, como essa rede de referência para o setor privado em termos de sustentabilidade, é transformar as estratégias das empresas em prol do desenvolvimento sustentável num Brasil que não deixa ninguém para trás. Então, aqui a gente fala de uma rede bastante heterogênea, né, de empresas de diversos tamanhos, de diversos setores, a gente fala de cadeia de valor e dessa transformação como um todo. O Pacto Global tem como seu objetivo, né, ser um acelerador na jornada de sustentabilidade das empresas que fazem parte da rede. Nós não somos uma consultoria, tá? A gente não faz um trabalho individualizado, porque, como a gente adiantou, tem mais de 1.800 participantes hoje na nossa rede. Nós não somos uma certificadora, o Pacto Global não é um selo, tá? Por isso tem até algumas questões de restrição do uso do nosso logo. E também nós não somos auditores dos dados, a gente não passa, né, não vistoria as informações que são repassadas para a gente. Nosso objetivo é mesmo compartilhar boas práticas, capacitar os pontos focais que têm aqui acesso ao Pacto Global, que conectam o Pacto à empresa de vocês, para que vocês possam, né, fazer um filtro e internalizar o que pode ser interessante para o dia a dia da empresa, né, para a aceleração da jornada de sustentabilidade. Entrando um pouquinho na história do Pacto Global, ele foi criado nos anos 2000 pelo então secretário-geral da ONU, que era o Kofi Annan, porque ele fez um convite para o setor privado para que se alinhasse os principais documentos das Nações Unidas, né, as principais diretrizes. Considerando, né, que a ONU foi criada para dialogar com países, ele entendeu que era muito importante essa aproximação com o setor privado por conta do impacto positivo e negativo que as empresas têm, né, na humanidade em geral. Então, por isso, ele propôs essa face humana ao mercado global e a gente criou, então, os 10 princípios do Pacto Global, que são baseados nos principais documentos da ONU, direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e eles são bases do nosso exercício aqui no Pacto Global. Qualquer violação a um desses 10 princípios inviabiliza a participação da empresa no Pacto Global. Não há uma flexibilização sobre esse mínimo denominador comum. Então, toda empresa que entra, a mais alta liderança assina e reitera anualmente o seu compromisso com os 10 princípios, né? Essa obrigatoriedade que a gente tem aqui no Pacto. De maneira mais propositiva, nós também temos o mandato de cumprir a Agenda 2030, que também é conhecida como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
São 17 objetivos com prazo de 2030 a serem atingidos, né? E esses objetivos se desenrolam em mais de 169 metas e 231 indicadores. Então, é uma agenda bastante robusta e também chamada de multi-stakeholder, porque é uma responsabilidade compartilhada entre governos, empresas, sociedade civil e todos nós, né? Então, a gente trabalha com essa agenda propositiva dos ODS e a gente tem uma priorização, considerando a realidade do setor privado no Brasil, quais são os ODS que devem ser ali, né, mais trabalhados, ter o maior enfoque. Mas é importante dizer que os ODS são interdependentes, então a gente acaba trabalhando muito mais do que um só, ou dois, ou a quantidade que a gente prioriza dentro de um projeto, né? Eles são sempre ali interligados por conta do desenvolvimento sustentável ser uma agenda bastante ampla. E agora, como que a gente, né, trabalha em si aqui dentro do Pacto Global da ONU? A gente pode dividir o nosso trabalho em 3 pilares, em pilares progressivos, né, uma base de conhecimento que nos leva ali a uma maior maturidade para entender quais são as frentes que a empresa gostaria de se engajar. E, por último, a visibilidade, tá? É importante a gente pensar nessa evolução, porque é realmente uma jornada dentro aqui do Pacto Global. Então, começando com o pilar de conhecimento, a gente tem 3 grandes projetos aqui de proposição para vocês, que é a Jornada ODS, o Academy e o Portfólio de Conhecimento, sendo a Jornada ODS o primeiro grande passo que a sua empresa dá aqui conosco. A Jornada ODS nada mais é que uma sofisticação dessa nossa reunião de boas-vindas. Ela dura por 6 semanas, né? É um treinamento que a gente passa nesse primeiro contato para as empresas que acabaram de entrar no pacto ou que estão desengajadas, para que elas entendam quais são os caminhos a seguir aqui no pacto, né? Tenham maiores informações sobre a Agenda 2030, como fazer uma priorização de um dos ODS na sua empresa, né, como avaliar qual plataforma de ação, que é um tema que a gente vai falar um pouco mais para frente, vocês gostariam de participar, entre outros temas. Então, a Jornada ODS é esse convite inicial que vai ser lançado para vocês lá em fevereiro, vocês vão receber por e-mail para se inscreverem. São 6 semanas de trabalho. A gente envia materiais para vocês, há possibilidade de interação via Slack e também tem sempre uma vez por semana uma interação, uma aula mais expositiva no nosso Zoom. E cada empresa que faz parte do Pacto Global pode inscrever uma pessoa para a Jornada ODS. Essa pessoa pode ter um suplente caso não consiga participar das 6 semanas de atividade. Material super importante, né? Um aliado no conhecimento é a nossa plataforma Academy, que é a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade do mundo. Então, é como se fosse um Netflix da sustentabilidade, oferecido pelo Pacto Global a nível internacional para todos os colaboradores das empresas participantes do Pacto, e com cursos ali em português, muitos já estão, né, traduzidos, seja por legenda, seja por dublagem, do nível mais básico até o mais avançado sobre os temas que a gente trabalha, os nossos 10 princípios e a Agenda 2030. Todos os colaboradores da sua empresa, então, podem acessar o Academy só fazendo ali o seu login, né, criando um usuário com o e-mail corporativo. Utilizando o e-mail corporativo, já tem essa liberação para acessar essa infinidade de cursos que a gente tem, que inclusive geram certificado. Alguma dúvida, pessoal, sobre o Academy ou a Jornada ODS? Se tiverem, só escrever aqui no chat. Caso não tenham, a gente segue para o nosso próximo slide, que é o nosso portfólio de gestão de conhecimento, que é super interessante também, porque é uma maneira complementar, quando a gente fala de educação e conhecimento, de vocês terem interações ao vivo, em português, com a equipe aqui do Brasil. O Academy ele é gerido pelo nosso escritório de Nova York, né? Então, tem ali uma questão também de ser on demand, vocês fazem no horário que gostariam. Já a gestão de conhecimento, a gente consegue oferecer para vocês maior interação, maior, né, personalização desse tema de conhecimento. Porque aqui a gente fala de palestras em company, né, seja presencial, seja online,
ao vivo. A gente fala de workshops para alta liderança e também temos alguns programas de aceleração da jornada de sustentabilidade das empresas, que tem ali um custo atrelado, porque tem uma dedicação mais individualizada ou mais restrita, mas que é bem interessante para complementar, às vezes, uma necessidade da empresa. Por exemplo, o Ambição pelos ODS é o nosso programa que ajuda a empresa a estabelecer metas ambiciosas baseadas na Agenda 2030, né, nos 17 ODS. Então, é um programa de maior duração, requer ali maior dedicação, mas pode atender ali alguma necessidade mais específica da sua empresa. Lembrando que qualquer dúvida é só colocar aqui no chat, que a gente responde aqui ao vivo. Com essa boa base de conhecimento, então, a gente passa para o nosso pilar de engajamento, tá? Que hoje está representado pelos hubs ODS, pelas plataformas de ação e pelos movimentos da Ambição 2030, que eu vou agora diferenciar cada um deles para vocês, para que fique um pouco mais claro. Começando pelo Hub ODS, é a nossa presença estadual do Pacto Global. A gente faz ali, então, diálogos em cada um dos estados que estamos presentes. Hoje estamos em 7 estados, mas nosso objetivo é até 2030 estar em todos os estados do Brasil, para que a gente consiga ter uma aproximação mais regionalizada, né, das empresas. O Hub ODS, ele é tanto para as empresas participantes do Pacto Global, quanto para as que ainda não participam, e é como se fosse uma amostra grátis e uma amostra personalizada e regional sobre as nossas atividades em temas de sustentabilidade. Então, se você está em algum desses estados aqui, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, saiba que já existe um hub no seu estado que você pode participar ativamente dessas discussões, dessas interações estaduais. Basta entrar em contato aqui com a gente, tem mais informações ali no link que vai ser disponibilizado no material. Forma de interagir com empresas e de se desenvolver aqui no Pacto Global são as plataformas de ação, que são os nossos espaços de compartilhamento de conhecimento, boas práticas e network. Essas plataformas de ação, né, são temáticas, são 6 temas que a gente tem hoje, e cada empresa pode participar de até 4 plataformas com 3 pessoas em cada. E vocês fazem essa escolha de quais são os temas que vocês gostariam de priorizar, e nessas plataformas a gente tem encontros a cada 3 meses. Tá? Dentro desses encontros, a gente debate assuntos relacionados ao tema daquela plataforma. Né? Então, água e oceano, a gente pode tratar de temas como resiliência hídrica, acesso à água e saneamento básico. A gente tem um projeto que se chama Blue Keepers, que é de combate a lixo no mar, entre outros temas que podem ser propostos. Direitos humanos, por sua vez, a gente fala de questões de diversidade e inclusão, né, questões de gênero, étnico-racial, saúde mental no trabalho, entre outras, né, outras ações que estão ali sendo desenvolvidas na plataforma, inclusive um projeto para empregabilidade de pessoas refugiadas. A plataforma de clima, por sua vez, ela trata de temas de gestão de emissão de gás de efeito estufa, tem alguns diálogos setoriais no setor de energia, setor de transporte rodoviário net zero, e tem ali esse suporte do Science Based Target Initiative, que é o SBTI, né, que tem ali suas metas de redução de emissão de carbono. A plataforma de ação contra a corrupção é uma plataforma um pouco mais voltada para os profissionais de compliance e de jurídico, né? Então, a gente aproxima o pacto a um grupo que normalmente não são os nossos pontos de contato, porque os pontos de contato normalmente são as áreas de sustentabilidade, né, gestão de pessoas, e ali a gente desenvolve sobre temas de cadeia de valor, análise de risco, integridade, entre outras, né, ações correlatas. A gente também tem a plataforma do agro sustentável e do combate à fome, no qual a gente tem ali um diálogo um pouco mais setorizado, né, sobre o uso de recursos no agronegócio, sustentabilidade, tem um projeto de finanças sustentáveis no agro e também tem uma frente internacional de segurança alimentar e combate à fome. Por último, a gente tem a plataforma Comunicar e Engajar, que é mais voltada para profissionais de comunicação e marketing, que ajuda a empresa a se posicionar melhor, né, a comunicar mais efetivamente com seu público interno e externo sobre sustentabilidade, produzir relatórios, tratar de temas mais sensíveis. Então, é uma plataforma também bastante interessante. E como que a gente faz, afinal, para participar de uma plataforma de ação?
Para fazer a inscrição, é um processo interno, basta mandar para a gente por e-mail, no caso que eu coloquei o meu e-mail de contato, para que faça a inscrição, então colocando o nome, e-mail e cargo das pessoas indicadas, além de quais plataformas essa pessoa gostaria de participar. E aí a gente faz a inscrição e a partir do momento que isso é efetivado, vocês recebem comunicações direcionadas das plataformas, com a agenda dos encontros, entre outras, né, realizações de cada uma delas. Ficou claro, pessoal, que são as plataformas? Vocês vão ver que o material ele vai muito mais detalhado, tá? E vocês podem ver cada um dos projetos que a gente trabalha dentro das plataformas para que vocês possam fazer uma escolha mais consciente de quais são as frentes que gostariam de se engajar. Isso, a gente passa, então, para o nosso próximo projeto, que são os movimentos da Ambição 2030. Nosso atual secretário-geral da ONU, que é o Antônio Guterres, ele fez essa provocação aqui no início dos anos 2020 sobre estarmos na década de ação para a Agenda 2030, né? E com a pandemia, os nossos indicadores, inclusive, estão regredindo em relação ao desenvolvimento sustentável. E com essa provocação, o Pacto Global da ONU no Brasil lançou um desafio para as empresas, né? Uma indagação de como a gente consegue assumir compromissos públicos conjuntos, com metas ambiciosas, para realizar a Agenda 2030 no setor privado aqui no Brasil. Para deixar isso mais claro, para que a gente saiba qual é o ponto de partida que nós estamos como Brasil e como empresas, e aonde a gente deseja chegar até 2030, eu vou passar um vídeo rapidinho de 4 minutos. E daqui a pouco a gente volta para debater um pouquinho mais sobre o que são os movimentos, esses compromissos da Ambição 2030. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. $1 trilhão são pagos em suborno. E 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas
compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. É isso, gente. Esse é o nosso convite, então, oficial para as empresas se engajarem nesses compromissos públicos. Eu queria só confirmar com vocês, se vocês ouviram com áudio. Opa, finalizei aqui, porque foi a primeira vez que a gente fez essa projeção nessa nossa apresentação. Acredito que tenha ido áudio para todo mundo, né, do nosso vídeo. Caso não tenha ido, a gente compartilha o link também. Perfeito, Patrícia, muito obrigada. Esse nosso vídeo de sensibilização, ele foi lançado em maio do ano passado, junto com a Ambição 2030, tá? Então, é um movimento recente até, não tem nem um ano do Pacto Global, para que as empresas assumam compromissos públicos junto ao Pacto Global da ONU, em relação à Agenda 2030 nesse prazo, então, aí de até 7 anos que a gente tem para atingir essas metas, tá? São metas coletivas e podem ser individualizadas também. E para assumir esse compromisso público, a gente não deixa vocês sozinhos, tá? A alta liderança, a CEO, o presidente da empresa, assina o compromisso com o movimento que desejar. Aqui a gente não tem restrição, tá? Não é obrigatório assinar nenhum movimento, mas também não existe nenhuma restrição em assinar todos os movimentos. Vocês podem ponderar quais fazem sentido para vocês a adesão. E aí, essa alta liderança, esse CEO, presidente, faz essa assinatura do movimento, da carta compromisso, e indica 2 pessoas para participarem de uma jornada de capacitação, ferramentas, metodologia, conosco no Pacto Global. Então, existem 2 anos de capacitação, que esses 2 pontos focais vão ser submetidos para aprender todas as ferramentas e como trabalhar para atingir essa meta ambiciosa e conseguir implementar isso na empresa, na realidade da empresa. Então, a gente não larga vocês e daqui a 7 anos avalia se atingiram a meta ou não, mas é uma jornada compartilhada entre o Pacto Global e a empresa para que a gente garanta o atingimento dessa meta ambiciosa. É interessante que depois vocês vejam um pouco mais do nosso material dos movimentos, tá? Ele está aqui um pouco mais detalhado, para que vocês entendam quais são os compromissos, quais são as nossas metas em mais detalhe, e aí vocês possam avaliar a adesão a esses movimentos, porque hoje eles são os principais, assim, o principal projeto do Pacto Global é o compromisso público, é o atingimento de metas e o impacto positivo das empresas. Alguma dúvida, pessoal, sobre a Ambição 2030 e os compromissos públicos? Caso tenham, é só colocar aqui no nosso chat. Se não, a gente segue aqui, porque a gente tem mais um tópico para abordar, um terceiro pilar de trabalho no Pacto Global para as empresas quando estão mais maduras, né, quando elas têm ali esse desejo de projeção, de falar sobre suas boas práticas, de se posicionar como uma liderança, né, falando de alta liderança, participar de nossos eventos, entre outras questões relacionadas à visibilidade. A gente sabe que a alta liderança, quando está engajada na agenda de sustentabilidade, a agenda da própria empresa corre muito mais rápido, né? Então, por isso, quando a gente fala de visibilidade, a gente fala também de projetos para essa alta liderança. Hoje a gente tem o Liderança com Impacto, que é um programa para CEOs/presidentes das empresas ou membros dos conselhos administrativos, no qual esse CEO, essa CEO aplica para ser uma liderança com impacto e ser o porta-voz de um dos 17 ODS da ONU, né?
E sendo aprovado nesse processo seletivo, que contabiliza ali uma questão de pontos, não existe nenhum valor financeiro atrelado para ser uma liderança com impacto, esses pontos dependem do tamanho da empresa, né, da diversidade desse CEO, desse CEO, do número de compromissos públicos que essa empresa tem, e ali pontuando ali uma questão mínima, esse CEO, essa CEO passa de uma análise de devida diligência e pode ser aprovado ou não como uma liderança com impacto. Sendo aprovada, essa liderança com impacto recebe não só esse espaço para ser um porta-voz de um ODS de um impacto global, mas mentorias e brand persona, liderança sustentável, recebe materiais exclusivos para afinar esse conhecimento, né? Uma curadoria de conteúdo ISG e ODS para essa gestão, então um conteúdo de grande valor, e também passa a estar presente, né, a ser convidado para experiências de alto nível em eventos nacionais e internacionais e exclusivos para CEOs, que são lideranças com impacto. Então, um espaço bastante interessante. Se a alta liderança de vocês tiver esse perfil, a gente recomenda que conheça um pouco mais sobre liderança com impacto dentro dessa apresentação, clicando aqui em mais informações. Nós também temos um programa para CFOs, né, para o chefe financeiro das empresas, que tem como objetivo que eles alinhem suas estratégias de investimentos e indicadores à Agenda 2030 dos ODS. Tá? É um programa internacional liderado pelo nosso escritório de Nova York, mas aqui o Brasil pretende levar até 100 CFOs esse ano para o programa CFO Coalition for the SDGs, que a tradução é CFO Coalizão de CFOs para os ODS. Se vocês quiserem mais informações, também está aqui disponível na nossa apresentação. Falando, então, de eventos de alto nível, a gente tem aqui agendas nacionais e internacionais para 2023. Essa agenda não é exaustiva, existem diversos eventos que estão ali já previstos, mas outros podem ser alterados ou inclusos aqui. E essa agenda é super interessante para que vocês possam programar, principalmente, a disponibilidade da alta liderança de vocês, caso tenham um desejo de estar presente em algum desses nossos eventos. Então, sinalizar para a gente também, para que a gente possa considerar a participação, seja como ouvinte, palestrante, patrocinador de qualquer das nossas iniciativas, tá? E aí a gente vai fazer ao máximo, né, para tentar incluí-los nessas agendas. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, deixa eu ler só um minutinho. Perguntou se é possível ver quais são as empresas que se comprometem com cada um dos movimentos. Sim, Amanda, é possível, isso fica uma informação pública, vocês podem, inclusive, né, trabalhar comunicações sobre essas assinaturas, compromissos no Compacto Global, tá? Isso fica no nosso site dos movimentos, em cada movimento tem uma página, tem lá quais são as empresas que já aderiram. Seguindo aqui, então, falando de visibilidade, nós temos uma grande obrigação e contrapartida das empresas em relação ao Pacto Global, que é o envio anual da comunicação de progresso, também conhecida como COP, mas não é a COP do meio ambiente, tá? É a comunicação de progresso. As empresas são obrigadas, então, anualmente, nos enviar a comunicação de progresso para que a gente possa mensurar o impacto do nosso trabalho na jornada de sustentabilidade de vocês. A comunicação de progresso nada mais é do que algumas perguntas, a maioria múltipla escolha, relacionadas à Agenda 2030 e o desenvolvimento dos 10 princípios do Pacto Global na sua empresa. Tá? Então, é uma prestação de contas, mas também é uma maneira de autogestão de indicadores relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente, combate à corrupção e governança. É um primeiro passo importante para as empresas que não fazem nenhum relatório, mas as que já fazem é facilitado porque as nossas perguntas são baseadas no GRI e no CDP, então dá para fazer essa conexão das perguntas de um relatório para outro. Ele é obrigatório o envio da comunicação de progresso e existe um período único para esse envio, entre março e junho do ano corrente. Toda empresa deve enviar a comunicação de progresso e ela é relacionada aos indicadores do ano anterior. Então, esse ano vocês vão responder relacionando os indicadores de 2022, tá? Entre março e junho do ano corrente. Caso vocês não respondam,
do dia 1º de julho a 31 de dezembro, sua empresa fica num status de pendência, que se chama não communicating, e se 31 de dezembro não finalizar né, a imputação dos dados, o envio dos dados, a comunicação de progresso, a gente entende que a sua empresa não deseja mais fazer parte da nossa rede e há um desligamento automático. Seguindo aqui, então, desde já, como participantes oficiais do Pacto Global da ONU, vocês podem comunicar a adesão com base no nosso toolkit de mídia, que é esse link que vai estar aqui na apresentação, que tem um modelo já aprovado pelo nosso escritório de Nova York, para que vocês possam comunicar aos públicos interno e externo sobre a adesão da sua empresa ao Pacto Global. Esse kit ele é customizável, você coloca o nome da sua empresa, o logo da sua empresa sem problema nenhum, e dentro dele tem ali algumas regras de quando pode e não pode utilizar, né, o nosso logo do Pacto Global. Existem logos que têm um livre uso, por exemplo, esses que estão aparecendo aqui na tela, as artes aprovadas, existem os ODS, a roda dos ODS e os ícones dos 10 princípios, mas tem um único material que tem ali uma restrição, que é o logo das Nações Unidas. Esse logo aparece no material de boas-vindas, né, de adesão ao pacto, que já é aprovado, então não precisa passar pelo nosso crivo, mas se vocês forem desenvolver qualquer material do zero que utilize o logo da ONU, existe uma questão de propriedade intelectual e ele precisa ser aprovado, tá, pelo nosso escritório de Nova York. Então, a pessoa que é o ponto focal da empresa aqui dentro do pacto tem um acesso na área restrita do nosso site, que é o unglobalcompact.org/login, entra nessa área restrita e faz a solicitação do uso do logo aonde gostaria de utilizar. Dentro do toolkit da mídia já tem lá também as regras de quando pode ou não pode utilizar, para caso, né, vocês queiram utilizar para algum fim que não é aprovado, já saibam que não, para não prosseguir com o processo. Mas se for pré-aprovado, ainda assim, é necessário pedir a autorização do escritório de Nova York. Nós não temos nenhum poder sobre esse processo, pode levar até 3 semanas. Pessoal, a gente pede que vocês, como pontos focais, caso vocês sejam os pontos focais das empresas de vocês mantenham contatos atualizados na área restrita do nosso site, a mesma área onde vocês pedem permissão para utilizar o logo do Pacto Global e fazem a submissão da comunicação de progresso. Acessando a área restrita do site, sendo um usuário administrador, vocês conseguem criar outros usuários para colegas e marcá-los como ponto de contato. Dessa maneira, a gente garante que a gente tem sempre alguém para entrar em contato na sua empresa, caso haja mudanças no quadro, e também para que vocês fiquem sempre a par das nossas comunicações, dos nossos eventos e de tudo que a gente puder enviar para vocês que for interessante para as atividades da sua empresa. Então, a gente pede que tenha pelo menos 3 pessoas por empresa como ponto de contato e esse usuário administrador promove outras pessoas como ponto de contato e também usuários administradores. Se vocês tenham alguma dúvida relacionada aqui à nossa apresentação, vocês podem entrar em contato direto com o pessoal das plataformas, dos movimentos ou de qualquer outra área, ou então contar conosco aqui da área de engajamento, fazemos a gestão das contas das empresas participantes do pacto, para que a gente ajude, redirecione, ou mesmo acompanhe as solicitações de vocês. Então, tem aqui o último e-mail ali, engajamento, é o meu, gabriela.furtado@pactoglobal.org.br, e eu fico à disposição de vocês. Vou abrir para dúvidas, mas desde já agradeço muito, muito obrigada a participação de todos e, mais uma vez, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Pacto Global da ONU.